Evangelho, terça-feira da terceira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho, porém, respondeu-lhe: Eu não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se também ao outro filho e disse a mesma coisa. Este filho, porém, respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Foi o primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da terceira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a chance de ouvirmos o 21º capítulo do Evangelho de São Mateus. Jesus hoje faz um ensinamento tão simples e tão profundo aos fariseus e mestres da lei. O Senhor sempre fala com um amor e uma delicadeza incrível. Todo o agir do Senhor é um agir para chamar a conversão àqueles que estão distantes. Jesus persiste e continua persistindo nas palavras que são ocasião de Deus na vida dos fariseus e dos mestres da lei. Isso sempre me tocou muito no Evangelho. Me permitam falar de maneira assim pessoal, porque diante de uma pessoa difícil, diante de uma pessoa que não busca a verdade, diante de uma pessoa que nos é desgastante, a gente pensa tão rápido em desistir ou em deixar de lado, né, o bem ou a possibilidade de bem que a gente pode fazer por ela. Mas quando olhamos o testemunho do Senhor no Evangelho, isso se torna um constrangimento para a gente, não é? Porque a gente vê que o tempo inteiro o Senhor procura ser uma ocasião. Todos esses ensinamentos ou esses momentos, como a gente acabou de ver agora, não tem outra finalidade senão ser uma oportunidade de conversão. E quantos foram os mestres da lei que se converteram? Nós não sabemos o número, mas José de Arimateia e Nicodemos temos registrados. E certamente outros se converteram também. E que alegria para o coração do Senhor ver aqueles que foram abençoados e agraciados com tantos dons serem colocados, que foram colocados à frente do Senhor, serem agora, né, instrumentos de testemunho. A palavra do Senhor, de fato, persistiu em favor deles, para a conversão deles, e muitos se entregaram a ela, agiram com humildade, se confiaram à misericórdia. Outros, infelizmente, não. Porém, aqueles que se confiaram encontraram misericórdia. Eu estava lendo um texto, preparando a meditação de hoje, de São Bernardo de Claraval, que nos fala a respeito disso, e a parábola que o Senhor conta hoje tem por objetivo chamar ao caminho de misericórdia.
Mais do que dizer quem é salvo e quem é condenado, a parábola está mostrando para nós como a salvação entra no coração, através da contrição e do arrependimento daqueles que esperam em Deus. Então, São Bernardo de Claraval, em um de seus ensinamentos, falando sobre a oração e a contemplação para o cumprimento da vontade de Deus, escreve essas frases que agora partilho com vocês. O primeiro grau da contemplação, meus amados, é considerar incessantemente o que o Senhor deseja e o que lhe agrada, o que apraz o seu coração. Todos o ofendemos em muitas coisas. A nossa falta de simplicidade fere a retidão de sua vontade, o que nos impede de unirmos, de nos ligarmos a Ele profundamente. Por isso, humilhemo-nos, pois, sob a mão poderosa do Deus Altíssimo, expondo a nossa miséria diante dos olhos de sua misericórdia e dizendo-lhe: cura-me, Senhor, e ficarei curado. Salva-me e serei salvo, como escreveu o profeta Jeremias. E ainda: Senhor, tem compaixão de mim. Cura-me, embora tenha pecado contra ti, como escreve o salmista no Salmo 41. Quando o olhar do coração ele é purificado por esse tipo de pensamento, o coração não vive já cheio de amargura, nem precipita nas tristezas, nem se embrutece com o desespero, mas nas delícias que se encontram no Espírito de Deus, é que ele será agora inserido. Já não consideramos qual é a vontade de Deus sobre nós, mas qual é a vontade em si mesma. Ora, Deus quer a vida, e não há nada mais útil, nem mais vantajoso do que viver de acordo com a sua vontade. Por isso, na medida do possível, apliquemos o empenho que colocamos em querer conservar a nossa vida, preservando-nos do perigo, de todo mal, e não nos desviarmos do caminho que Ele nos conduz, porque se permanecemos pensando, desejando e orientando-nos para o caminho que Ele nos conduz, que Ele quer para nós, a vantagem da vida acontecerá. Olha que coisa formidável. Por melhor que seja o nosso pensar, o desejo de viver e como viver, a proposta e o propósito de Deus para o nosso viver supera abundantemente o nosso. Assim nos ensina São Bernardo. E diante dessa certeza, ele nos fala que então tudo aquilo que nos tira essa retidão de comunhão com o Senhor seja deixado aos seus pés, para que em nenhum momento o nosso coração se desoriente de Deus e desse modo se desoriente da vida, da bondade e do bem que Ele mesmo dispõe em nosso favor. Que o bom Deus nos abençoe e que nesse tempo dos mutirões de confissão, meu irmão, minha irmã, vai, aproveita, faz a sua confissão. Ontem começamos aqui em casa, então na região pastoral onde eu estou, ontem demos início ao nosso mutirão. Percorreremos até a próxima segunda-feira, cada dia uma paróquia. Ontem ficamos até quase meia-noite, confessando todo o povo de Deus que veio buscar a reconciliação e o perdão. Que dia bendito, que noite bendita. E hoje partiremos para uma outra, e assim faremos até a próxima segunda-feira. Certamente, essa grande tradição que temos na Igreja do Brasil está acontecendo também próximo à sua casa, na sua região pastoral. Aproveita esse tempo e não deixa passar a oportunidade
da confissão sacramental. Vai ao encontro dos sacerdotes. Sei que pode dar um pouquinho de trabalho em alguns lugares do Brasil, seja pela distância, seja pelo quantitativo reduzido dos nossos irmãos sacerdotes. Mas não deixe essa oportunidade passar. Que essa bênção, essa graça do Senhor edifique-nos nesse tempo de graça que é o Advento, para que nós possamos oferecer tudo ao Senhor e vivermos por amor a Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.